Números capítulo 13. Irmãos, podem abrir aí suas Bíblias. É uma grande alegria para mim estar aqui com os irmãos nesta noite. Eu creio que é a primeira vez que eu estou pregando aqui com os irmãos. Que Deus seja exaltado. Nosso Senhor seja exaltado. O pastor Edson está ali na Vila Ivonete, pregando ali aos irmãos ali na vila. E ele falou comigo para a gente estar aqui com os irmãos. A gente precisou mudar a escala um pouquinho lá na igreja para poder vir, mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, estamos aqui. Então, os irmãos, abram as suas Bíblias em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos, não vamos ler todo o capítulo, mas vamos pontuar alguns versículos. Os versos de 1 a 3 diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou no deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Verso 6. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Verso 8. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. No verso 16 fala isso. Dos versos 17 a 22, vamos dar um pulinho aí. Verso 17 a 22. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa, vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem, tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim, foram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e foram até Hebrom. Versos 23 a 33, diz assim a palavra do Senhor. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Viram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual vocês nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitavam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitavam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado por tua palavra, Deus. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa
falar nesta noite, Senhor, exortar, fortificar e fortalecer a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, traz salvação àqueles que não te conhecem, Senhor, que teu Espírito Santo possa convencê-los, ó Deus, da tua salvação, Senhor. E em nome de Jesus, que teu Espírito Santo possa falar através de nós, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de ti, Pai. Amém. Meus irmãos, esse, como nós acabamos de ler, é um relato de um episódio ali, durante a travessia do povo de Israel, né, no deserto, onde esses 12 espias que foram enviados por Moisés e Arão, por ordem do Senhor, né, eles foram enviados à terra prometida para ali eles espiarem, olharem aquela terra, para trazer novidades ao povo, para que o povo se sentisse encorajado a conquistar aquela terra. Eles foram, viram, constataram que aquela terra era uma terra boa, que manava leite e mel. Porém, né, ao darem esse relatório, 10 desses 12 espias, eles apresentaram, infelizmente, um relatório pessimista, né? E eles disseram que aos olhos dos gigantes, eles eram como gafanhotos. Aos seus próprios olhos, eles se achavam como gafanhotos, como insetos. E o motivo dessa palavra, dessa mensagem que eu gostaria de trazer aos irmãos é que há pessoas, talvez há irmãos que se acham assim, que olham para os desafios, para os gigantes e se sentem pequenos demais, como insetos, né? Pequeninos. Esses 12 espias, eles eram príncipes, eles eram líderes, eles eram pessoas nobres, eles eram representantes das suas tribos. Porém, eles se apequenaram, eles se sentiram pequenos, eles se sentiram menos que príncipes, menos que representantes das suas tribos. Eles se sentiam como insetos. Ainda hoje nós percebemos irmãos das nossas igrejas pessimistas, que olham para os desafios, para as tempestades, para os obstáculos, os gigantes da nossa vida cristã, da nossa vida de fé, como grandes obstáculos, que enxergam as dificuldades não com os olhos de Deus, mas com os olhos humanos, e se acolhem, se encovardam, se sentem, mesmo antes da batalha, já se sentem derrotados precocemente. Esse acontecimento que nós acabamos de ler, antes da chegada à Terra Prometida, em Cades Barneia, depois de 2 anos daquele povo andando no Egito, aquele momento foi um momento crucial para aquele povo, porque, de acordo com aquele acontecimento, de acordo com aquele episódio, o povo voltaria a vagar pelo deserto por mais, talvez, 38 anos, porque nós sabemos que o povo ele vagou ali no deserto por 40 anos. E esse episódio ele mostra vários elementos de uma batalha de fé, né? Porque mesmo diante da ação de Deus, mesmo diante de terem visto todo o agir de Deus naquele povo, a travessia do mar, o derramamento do maná, o cuidado de Deus ao povo, esse povo duvidou de Deus, esse povo se sentiu pequeno, esse povo se sentiu pequeno diante da promessa de Deus, que garantiu que a terra prometida, aquele lugar, seriam deles. O povo passou por vários milagres, como a Bíblia narra, como os irmãos conhecem, né? Desde a saída do Egito, as 10 pragas, até a sua passagem pelo Mar Vermelho, desde toda a provisão que eles receberam no deserto, a experiência com os 10 mandamentos dados a Moisés, a presença de Deus ali com aquele povo, através daquela nuvem que guiava aquele povo, através da manifestação do próprio Deus agindo naquele povo,
experiências impressionantes no Monte Sinai, com as tábuas da lei, com a construção da tenda sagrada, com a organização do povo das tribos, com a ordem do Senhor para que aquele povo marche, para que aquele povo em alguns momentos levantem acampamento, parem, descansem, se alimentem, depois marchem, com tudo isso, com toda a provisão de Deus, com todo o mover da soberania de Deus, aquele povo permanecia invisível, aquele povo permanecia incrédulo. A visão deles era uma visão somente física, era uma visão humana. Então chega aquele momento da jornada em que Deus pede para que aqueles homens, aqueles 12 espias, fossem enviados para olhar a terra, para ver se aquela terra era uma terra fértil, qual era o povo daquela terra, se aquela terra era produtiva, como eram os povos que habitavam ali, como era a capacidade militar daqueles povos. Parece que, em vez de uma obediência cega a Deus, ele preferiu fazer um teste àquele povo. Deus talvez permitisse que tudo aquilo acontecesse para que o povo fosse provado, para que a fé daquele povo naquele momento fosse provada. Porque mesmo diante de tudo que eles já havia acontecido com aquele povo, eles estavam diante de um grande desafio, que era conquistar aquela terra, que era entrar naquela terra e tomar posse da promessa do Senhor. Tal como foi com o patriarca Abraão e a promessa de gerar um filho a ele e a Sara na sua velhice. Romanos 4, versos de 18 a 21, a palavra de Deus diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E, sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. No coração daqueles 12 líderes, aqueles 12 espias, é que a batalha seria decisiva. No coração daqueles 12 homens, aqueles líderes das tribos, é que essa batalha seria decidida. E depois de o povo ouvir o relatório daqueles homens, a toda a multidão, Moisés, Arão, os sacerdotes ali, mesmo eles tendo conhecido o poderio do exército do Egito, quando eles fugiram ali do Egito, saíram do Egito, eles, de certa forma, de acordo com aquele relato daqueles espias, eles tinham uma certa noção do poderio militar daqueles povos que habitavam aquela terra prometida. E só houve duas possibilidades que se apresentaram naquele momento, quando eles receberam as notícias daqueles espias. Usar a confiança nas armas ou ter fé na promessa de Deus em favor do seu povo. Eles tinham essas duas alternativas. É claro que aquele povo, o povo de Israel, eles não tinham um bom armamento. E com isso, contudo, eles temiam aqueles povos na terra prometida. Deus já havia optado por fazer um caminho mais longo aquele povo no deserto. Porque eles sabiam, Deus sabia que aquele povo precisava ser peneirado, ser preparado para a guerra. Aquele povo precisava passar por esse momento de prova e durante mais um tempo no deserto para estarem preparados para conquistarem a terra prometida. Ter fé na bondade e no poder de Deus. Séculos depois, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e lembra de que, 2 Coríntios 5:7, andamos por fé e não
pelo que vemos. Jesus deu a mesma orientação a Jairo, chefe da sinagoga em Cafarnaum, lá em Lucas 8, verso 50, quando Jesus recebeu a notícia de que era tarde demais para salvar, quando Jairo recebeu a notícia que era tarde demais para salvar a sua filha doente, pois ela já havia morrido. E Jesus falou a Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Mas aqui, na hora do povo, durante aproximadamente 2 anos, o povo já havia ficado no deserto. E aquele momento era o momento já para que a oportunidade que eles tinham de conquistar a terra prometida. Mas, de acordo com aquele relatório, houve temor, houve medo. Eles ficaram com medo dos seus inimigos, que foi justamente o relato daqueles 10 espias. Eles não creram no poder de Deus, no poder do Deus invisível. Eles não tiveram fé firme na bondade e no poder de Deus. Eles preferiram olhar para a sua consciência, para as suas dificuldades. E essa é a mesma fé firme que é operada nas nossas vidas hoje. Nós precisamos crer no nosso Deus poderoso, ter a nossa fé firmada na bondade e no poder de Deus. Nós não podemos olhar para as dificuldades, para os problemas, para as provações que passamos e nos desesperarmos, termos medo, mas nós precisamos olhar para o nosso Deus poderoso. Essa é a batalha que nós travamos no nosso interior. Essa é a batalha que travamos a cada dia. Ter medo ou ter fé. Ter medo ou ter fé. Nós, em muitas das vezes, podemos nos encontrar nessa mesma situação. Nós nos pegamos com medo diante das doenças, diante das dificuldades, da falta de emprego, diante dos problemas que enfrentamos, das circunstâncias que, às vezes, por falta de fé, se tornam gigantes diante de nós. Assim como aqueles 10 espias. E quando o temor, quando o medo toma conta do nosso coração, toma conta da nossa mente, isso enfraquece a nossa fé. Foi exatamente o que aconteceu ao povo com aqueles 10 príncipes na tribo de Israel. Provavelmente o povo de Deus, os israelitas, eles duvidaram do imenso poder do nosso Deus poderoso. Mesmo eles vendo, presenciando, participando de toda aquela manifestação de Deus, eles duvidaram do poder de Deus. O Senhor, muitas das vezes, Ele tem operado maravilhas nas nossas vidas. Nós, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a fé que cremos em Cristo Jesus, conhecemos a palavra, temos o nosso compromisso em seguir a Cristo, nosso Senhor, mas às vezes nós ficamos com medo. Às vezes nós nos tornamos pequenos diante dos gigantes, dos problemas. Talvez por circunstâncias dolorosas, circunstâncias talvez trágicas e tristes, você se apegue com uma situação onde o seu interior, onde a sua alma entra em crise, onde entra a batalha da fé, ter medo ou ter fé. E aí você começa a duvidar, você começa a ter medo, você teme o que virá. Provavelmente os israelitas, eles duvidaram do poder, do imenso poder de Deus, duvidaram do amor e da bondade desse Deus Todo-Poderoso. Moisés, ele relata em Números, relata em Deuteronômio, capítulo 1, versos 26 a 27. O Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos nossos inimigos, para que eles nos destruam. A dificuldade, portanto, era confiar no caráter do Deus Todo-Poderoso, confiar na promessa do Senhor, é ter uma fé consciente
diante das dificuldades que poderiam vir. E ali, Caleb e Josué, eles se levantam e eles deixam claro e apresentam a sua dependência no Senhor. Verso 8 diz, de Números 14, se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar da fé que temos, da confiança que temos nele, o Senhor nos fará entrar e conquistar a terra prometida. O mesmo é dito ali no Novo Testamento, em Hebreus 11, no capítulo da fé, onde é explicado que não basta crer que Deus existe para agradá-lo, é necessário também crer que Ele é bom e recompensa todo aquele que o busca. Hebreus 11, 6 diz, se de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aos que os buscam. A batalha, portanto, entre medo e fé, portanto, ela é travada principalmente no fato de crermos na bondade do Deus para conosco. Porque mesmo nas circunstâncias adversas, mesmo nas tempestades da vida, mesmo em sofrimento, pode passar em nossa mente que talvez Deus esteja nos castigando, e às vezes aquilo que vivenciamos, às vezes é um processo de cura que o Senhor está tratando de nós. Talvez Deus esteja tratando de nós quando pecamos, quando caímos, e Deus, a consequência aquilo que plantamos é o que colhemos. Às vezes essas consequências do nosso pecado que às vezes cometemos são trágicas nas nossas vidas, e aí você pensa muitas das vezes que Deus está nos castigando. Nós colhemos o que plantamos. Deus nunca deixa de ser bom. Quando nós colhemos sofrimento, é porque nós talvez em algum momento plantamos o sofrimento através dos nossos pecados, através das nossas escolhas. Nós percebemos que o povo de Deus, a liderança ali, aqueles príncipes, eles tinham que fazer tomar uma decisão que determinava o futuro deles, né? E muitos deles, eles se acovardaram, ficaram com medo, eles deram espaço ao medo no seu coração. E ali nós percebemos que faltou fé àqueles irmãos, aqueles homens, aqueles espias, aqueles 10 espias. Faltou talvez um compromisso maior, uma raiz profunda, um compromisso maior com o Senhor, com o Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós nos encontramos em momentos de crise, e aí nós percebemos onde está a nossa fé, como está a nossa fé, onde os nossos pés, a nossa raiz está fundamentada, se é realmente em Deus, na sua palavra. Onde está o nosso compromisso, o compromisso do nosso coração, se é realmente em seguir a Cristo. O próprio Senhor, Ele disse que ao segui-lo, esse caminho não seria somente de facilidade, não seria fácil, mas sim seria de negar a nossa cruz e seguir, negar a nós mesmos, nossos desejos, e seguir a Cristo. Deus, Ele não deixa de ser bom. O Senhor, Ele não deixa de ser bom conosco. O Senhor não está olhando para nós, não está olhando para você, para mim, e em nenhum momento Ele deixará de ser bom. E assim aconteceu com o povo de Israel. Eles deixaram de crer na bondade do Deus Todo-Poderoso. Também isso pode acontecer conosco, quando nós deixamos o medo tomar conta das nossas vidas. Por isso, a palavra de Deus nos exorta e nos dirá sempre, em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E Paulo segue argumentando ainda em Romanos 8, que as provas virão, que nós seremos peneirados, que para crescermos na fé, no fortalecimento, na confiança de Deus, na confiança em Deus, nós seremos peneirados, nós seremos provados como fogo. E essa prova, Deus está aperfeiçoando
a nossa santificação com Ele. Deus está aperfeiçoando em nós cada vez mais a nossa fé no seu poder. Aqueles homens, o povo de Israel, eles escolheram o medo. Eles se tornaram pequenos. Eles se tornaram insetos. Eles preferiram ter medo ao invés de ter fé. Ao invés de crescerem mais ainda na fé, ao invés de crerem mais ainda no poder de Deus, um Deus que já tinha provado tanto a eles, que tinha mostrado tanto milagre a eles, o povo preferiu escolher ter medo. O povo teve medo de seus inimigos, ao invés de terem fé, uma fé fortalecida do Deus Todo-Poderoso. E nós, e você, e eu, hoje nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele nos prometeu e permitiu que o Consolador, o Espírito Santo, habitasse em nós. Nós temos consciência da morte, mas mesmo nós, crentes em Cristo Jesus, com o Espírito Santo que habita em nós muitas das vezes nos pegamos com temor e medo. Mas mesmo com a consciência que Cristo venceu a morte, de que Cristo ressuscitou, de que Cristo venceu a morte, nós, em muitas das vezes, nos sentimos pequenos, insetos. Nós, às vezes, preferimos ter medo. E no final do capítulo 13, no final do versículo 33, aqueles espias, os 10 espias, eles diziam que éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Eles já estavam prevendo algo que os seus inimigos nem tinham visto eles, mas eles já previram algo tão pessimista. E assim também éramos como insetos, gafanhotos aos olhos deles. Como se esse povo que estava lá nem tinha visto eles ainda? Como que eles já poderiam se sentir assim? Eles já se sentiram pequenos diante de seus inimigos. Por isso eles tiveram medo. E aí, isso nos faz lembrar da síndrome do gafanhoto, né? Aqueles 10 espias, eles escolheram a síndrome do gafanhoto. Qual é a síndrome do gafanhoto? Quando nós temos o senso de fraqueza. Aqueles homens tiveram um senso de fraqueza, diz no verso 31, eles achavam que eles não podiam atacar aquele povo, né? Eles praticamente anularam a palavra de Deus, duvidaram do poder de Deus, e eles enxergaram gigantes, né? Grandes obstáculos. Eles desviaram os seus olhos do Deus poderoso e eles olharam para as circunstâncias adversas. Eles naufragaram, assim como Pedro, no mar da Galileia, porque Pedro tirou os olhos do Senhor Jesus, olhou para a tempestade e ele começou a afundar. Mateus 14, versos 22 a 23. Um senso de fraqueza, quando nós olhamos para nós, né? Para aquilo que nós podemos fazer diante das circunstâncias, porque nós não podemos fazer nada, nós não somos nada. Nós olhamos para a nossa fraqueza. Outra característica da síndrome do gafanhoto, da síndrome de gafanhotos, é o complexo de inferioridade, parte B do verso 31, porque é mais forte do que nós. De fato, as cidades que eles precisavam conquistar eram maiores, talvez de muros grandes como Jericó e outras cidades, né? Eram cidades fortificadas. E ali, em algumas cidades, eles viram gigantes fortes, mas eles esqueceram do Deus Todo-Poderoso. Síndrome complexo de inferioridade. Uma outra característica da síndrome de gafanhotos eles são arautos do caos, né? Diz no verso 32, e diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura.
Eles olharam para os seus inimigos e enxergaram homens de grande estatura. Quando nós estamos contaminados pelo vírus do pessimismo, nós desprezamos as bênçãos de Deus. Nós encaramos os desafios, nós encaramos os nossos inimigos como gigantes. Nós escaneamos e olhamos para as dificuldades e nos tornamos elas gigantes. E aí nós desanimamos. A síndrome do arauto do caos. Outra característica dessa síndrome é fraca autoestima. Verso 33, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Autoestima bem baixa. Eles eram príncipes, líderes das suas tribos, e eles se diminuíram tanto, se acolheram, se sentiram como insetos. Talvez se sentiram como insetos diante da bota daqueles gigantes. Eles desceram, né? Eles se tornaram como insetos, reis, príncipes que se tornaram insetos. Fraca autoestima. A outra característica da síndrome de gafanhotos, a visão distorcida da realidade. Parte B do verso 33. E assim também éramos aos olhos deles como gafanhotos. Ou seja, eles já haviam achado que eles já haviam visto eles, né? Uma visão distorcida da realidade. Você vê algo que não existe, né? Você vê o problema se tornar um gigante diante de você. E aquele medo aumenta, se torna maior, uma visão distorcida da realidade. Aqueles espias, aqueles 10 espias, eles pensaram assim, que os seus inimigos, eles eram gigantes e nós, insetos pigmeus. Eles são fortes, nós fracos. Eles são muitos e nós poucos. O armamento deles é poderoso e nós não temos armamento. As suas cidades são fortalezas fortificadas e nós nem temos cidades, nós moramos no deserto. Eles são guerreiros experientes e nós, peregrinos no deserto. Eles olharam as coisas pelo avesso. Por isso eles se afastaram de Deus. Eles se sentiram indignos. Eles se sentiram menos que príncipes, menos do que homens. Eles se compararam a insetos, menos que gente. Eles se sentiram gafanhotos, insetos. A síndrome do gafanhoto. Mas a partir do verso 14, nós percebemos os efeitos dessa síndrome, né? Quais são os efeitos da síndrome do gafanhoto? Os efeitos do medo. Esses efeitos, como nós percebemos na palavra de Deus, trouxe consequências gravíssimas ao povo. Esse povo permaneceu por muitos anos ali no deserto, peregrinando. E nós aprendemos com isso, com a palavra do Senhor, com esse texto, que Deus, Ele trata a questão do medo nas nossas vidas. Deus, Ele trata a questão do medo diante das tempestades, diante das crises na nossa caminhada de fé. Ele trata interiormente de cada um de nós, assim como Ele fez ao seu povo de Israel. Milhões de pessoas vivem com uma autoestima baixa. Muitas pessoas, mesmo na igreja, mesmo participando da igreja, mesmo confessando a Cristo, se sentem pessimistas diante da sua realidade de vida. Se acham muitas das vezes como insetos diante dos problemas. Se sentem esmagados pelo complexo de inferioridade. Olham para si mesmo, olham para as suas capacidades com desprezo. Se sentem inferiores, talvez, aos demais. São como aqueles espias de Israel, que se viram como gafanhotos diante de gigantes. Nós precisamos entender que
nós não somos o que pensamos ser, nem mesmo o que as pessoas dizem que somos. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Nós temos o valor dado por Deus para as nossas vidas. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. E nós, através do sacrifício de Cristo, do sangue do Cordeiro, nós permanecemos em Cristo e em Deus, não por causa de nós, daquilo que precisamos fazer, mas por causa do sacrifício de Cristo nas nossas vidas. Portanto, aqueles que creem em Cristo Jesus, que pertencem e confiam no sacrifício, na salvação em Cristo Jesus, nós pertencemos a Cristo. Nós somos duplamente de Deus, nós pertencemos a Ele por direito de criação e nós pertencemos a Ele por direito de redenção através de Cristo. Nós temos um valor para Deus e por isso nós estamos aqui como a igreja do Senhor. Nós não podemos de nenhuma forma rejeitarmos o projeto de Deus, rejeitarmos as promessas de Deus para a nossa vida, rejeitarmos a ordem que Deus nos deu para caminharmos em santificação e ensinarmos e pregarmos a palavra do Evangelho a toda criatura, onde é a vontade de Deus nas nossas vidas, que estejamos pregando a sua palavra, vivendo o Evangelho do Senhor, pregando a Cristo, fazendo discípulo, discipulando, batizando em nome do Pai e do Espírito Santo, ensinando, pregando, como o Senhor nos ordenou. Por isso nós devemos permanecer firmes no Senhor, não rejeitando a vontade de Deus, o que Deus quer para nós, não nos sentindo um zero à esquerda, não menosprezando a promessa de Deus para as nossas vidas, a ordem de Deus para as nossas vidas, que é pregar o Evangelho. Mas nós podemos nos sentir valorizados duplamente por sermos criaturas de Deus e por pertencermos, através do sangue de Cristo, à sua igreja. Então, isso fortalece a nossa fé. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, habitação de Deus, somos a herança de Deus, a menina dos olhos de Deus. Nós pertencemos ao povo de Deus, a Israel do Senhor, que é a igreja do Senhor. O Senhor, Ele tem prazer na sua igreja. O Senhor tem prazer nas nossas vidas. O Senhor tem prazer na sua vida, na minha vida. E isso não pode diminuir a nossa vida, não pode causar medo diante das circunstâncias, mas fortalecer a nossa fé. Portanto, nós precisamos escolher ter fé, ao invés de ter medo. Escolha sempre a fé e não o medo. Não abra espaço para o orgulho, não abra espaço para o autodesprezo, para a autocomiseração, não abra espaço para você se sentir inferior, pessimista diante das circunstâncias contrárias na sua vida, mas abra espaço para a confiança em Deus, para o fortalecimento da sua fé, sabendo que se você está passando por essa prova, logo, logo Deus lhe colocará diante dele na montanha. Depois de passar pelo vale, você estará na montanha, se alegrando com o Senhor. Que Deus possa abençoar a sua igreja, que você escolha o caminho de fé diante das provações, diante das circunstâncias contrárias. Ter medo ou ter fé? Nós precisamos escolher sempre a fé, crer no poder, crer na bondade do Senhor, crer naquilo que Deus fez por nós, na salvação que temos em Cristo Jesus, crer no poder de Deus através da sua igreja, através das nossas vidas. Por isso nós estamos aqui como a igreja do Senhor. Por isso nós estamos juntos como a igreja, o povo de Deus, para nos fortalecermos, para estarmos juntos em comunhão, nos fortalecendo diante das circunstâncias ruins, diante das tempestades, diante das crises que passamos, as crises de fé, diante do desânimo, mesmo desânimo espiritual que eu, você, qualquer um de nós possa passar. Nós precisamos escolher ter fé. Isso é permanecer firme no Senhor, perseverar. Quando a palavra de Deus diz ali que nós precisamos, em Hebreus, nós precisamos perseverar no Senhor, é que esse processo
de santificação, esse processo de salvação que Deus permite que nós passemos até a glorificação, até termos um novo corpo, até estarmos com o Senhor, com um corpo totalmente renovado, um novo corpo, sem sofrimento e sem dor. Esse processo, ele precisa passar por provas, precisa passar por dificuldades, para o Senhor provar a nossa fé, para o Senhor provar onde está o nosso compromisso, onde está as nossas raízes, onde está a nossa caminhada como a igreja do Senhor. Que Deus possa abençoar essa igreja, que Deus possa abençoar pastor Edson, que está na liderança, os irmãos Mateus, Tiago, os irmãos que estão aqui, irmão Oliveira, os irmãos que estão na liderança, para que a igreja do Senhor cresça firme, fortificada, com confiança no nosso Deus Todo-Poderoso, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das provações, que essa igreja possa crer no poder, na ação do Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua igreja. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por sua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa trazer encorajamento, Senhor, fortalecer a fé dos nossos irmãos aqui, Senhor, que eles não desanimem diante das circunstâncias, diante dos desafios, Senhor, que eles precisam alcançar, precisam ter aqui neste bairro, te representando aqui, Deus, neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, que eles não se sintam pequenos, Senhor, que eles não se sintam pequenos, assim como esses espias ali, Deus, mas que eles se sintam fortalecidos em Ti, Deus, que eles se sintam confiantes no Teu poder, Senhor, que aqui nessa igreja seja lugar, ó Deus, de encorajamento, de fortalecimento de fé, Deus, de boas novas, Senhor, de encorajamento, fortalecimento aos irmãos, Pai, assim como tem acontecido, Deus, que Tu possas abençoar o pastor Edson, sua família, Senhor, seus filhos, a irmã Gabi, Senhor, assim também que Tu possas abençoar o seminarista Mateus, o seminarista Tiago, Senhor, as suas famílias, Senhor, esteja cuidando de cada um, Senhor, os irmãos que estão aqui, o irmão Oliveira, todos os irmãos que apoiam aqui, toda a congregação, Deus, que Tu possas abençoar grandemente, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, Senhor, fortalece a Tua igreja, que eles possam a cada vez mais, Senhor, estarem firmes na rocha que és Tu, Senhor, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.